Hoje nós vamos estar entendendo um conceito que Jesus foi questionado certa vez, sobre o maior mandamento. Lá na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus teve uma primeira forma de estabelecer uma aliança com o seu povo, que foi conhecida como a aliança da lei. Por meio de Moisés, Moisés se tornou o líder de todo o povo de Israel, quando esse povo estava escravizado no Egito durante mais de 400 anos. E Moisés foi a referência desse povo porque foi a pessoa que Deus usou para se transformar no líder que libertaria todo aquele povo de Israel da escravidão do Egito. E daí você já deve ter ouvido falar, tem até filmes e novelas sobre isso, sobre as 10 pragas que vieram sobre o Egito, que acabaram resultando na libertação desse povo que andou pelo deserto em direção a uma terra que Deus já havia prometido muito tempo atrás ao seu patriarca chamado Abraão. Por isso, na Bíblia, o povo lá, referenciado como povo de Deus no Antigo Testamento, o povo de Israel sempre é conhecido como povo de Abraão, Isaac e Jacó, que foi pai, filho e neto. E a partir de Jacó se geraram muitas famílias que geraram um povo. E esse povo, então, quando foi para o deserto, liberto lá da escravidão do Egito, estava já há mais de 400 anos sem ter uma relação direta com Deus, sem ter alguém que estivesse construindo os conceitos de Deus. E lá naquele tempo que eles passaram no deserto, a história é muito mais longa e mais complexa do que isso, mas para a gente entender hoje aqui de forma compreensível para o nosso propósito, Deus deu ao povo, por meio de Moisés, uma série de leis. Deus deu ao povo, através de Moisés, muitas leis. Nós conhecemos aquelas que resumem essa lei, que são os 10 mandamentos, famosos também, que foram escritos por Deus em tábuas de pedra. Não quero entender essa expressão bíblica, porque para nós tábuas são de madeira e pedra é pedra, mas a Bíblia chama de tábuas de pedra, que Deus talhou ali essas palavras das instruções resumidas dos 10 mandamentos. Mas não para por aí. Se você ler o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, você vai ler lá nos primeiros livros da Bíblia uma série de instruções que Deus trouxe para todos os aspectos da sociedade. Deus trouxe leis para todas as esferas, desde a família até o governo, até as finanças, até o auxílio aos necessitados, até a forma de lidar com as finanças, com as doenças, uma série de instruções. Quem conta 613 mandamentos na lei de Moisés. Então Jesus veio muitos e muitos anos depois, num tempo difícil em que esse povo estava se reestruturando, estava se reconstruindo, mas ao mesmo tempo era um povo que estava sujeito ao Império Romano. É por isso que quando você lê na Bíblia, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, está sendo traduzido ali os tempos que Jesus viveu nesse mundo. E naquela época o Império Romano dominava sobre a sociedade. E é por isso que você vê Jesus falando uma coisa religiosa, daqui a pouco aparece um chefe de um batalhão de soldados romanos, daqui a pouco se fala de César, daqui a pouco como a figura do imperador é representada financeiramente, politicamente, os cobradores de impostos, todo aquele contexto cultural que a gente precisa ter uma pequena noção para entender um pouquinho melhor a Bíblia. Então Jesus ele estava ao mesmo tempo sempre se relacionando culturalmente com esse sonho de restaurar essa nação de Israel e ter a sua independência. Israel não era independente nesse tempo, era de certa forma controlado, conquistado por esse Império Romano. Mas em outros momentos nós vemos Jesus falando diretamente com pessoas que eram estudiosos daquela lei, que eram os fariseus, os saduceus, eram aqueles que estavam dentro das sinagogas. Quando você lê lá na Bíblia a palavra sinagoga, para eles, judeus, na época de Jesus, era mais ou menos o que nós fazemos aqui no domingo. Eles faziam isso normalmente no sábado, que começava ao pôr do sol de sexta e até o pôr do sol do que nós chamamos hoje de sábado. E nesse dia especial de busca a Deus, muitos, especialmente os mais religiosos, se reuniam em um local, como nós aqui hoje, que eles chamavam de sinagoga. Então, sempre que você vê Jesus no templo ou na sinagoga, ou sendo interrogado pelos mestres da lei ou pelos fariseus, você deve supor que existe esse conteúdo lá da lei de Moisés, dos profetas, do Antigo Testamento que nós temos na nossa Bíblia, que está sendo discutido e muitas vezes entendido de uma nova forma por meio de Jesus. Dito toda essa introdução, que eu não sei se você conseguiu prestar atenção e não interessa muito para a nossa realidade, certa vez um desses mestres da lei chegou para Jesus e diante de tantas leis, muitas delas
já não se cumpriam mais, muitas delas eram conflituosas com relação às leis do Império Romano que estavam sobre eles, e algumas delas acabavam causando dúvida de interpretação para as pessoas, diante de tantos conceitos. Chegaram para Jesus e perguntaram a ele qual seria o maior mandamento, ou qual seria o mandamento mais importante. Em outra tradução diz assim, qual é o principal mandamento? E nós vamos ver justamente esse texto hoje aqui, para nós entendermos por que Jesus resumiu e como ele conseguiu resumir tudo aquilo que Deus tinha preparado para o seu povo, porque hoje nós também, por meio de Jesus, somos seu povo. Nós não temos uma obrigação legal, social, política de cumprir à risca exatamente aquelas leis que estavam lá no Antigo Testamento. Isso dá uma confusão em quem lê a Bíblia, porque muitas daquelas leis eram leis para aquele tempo, outras eram leis especificamente para aquele povo, e outras acabaram sendo reformadas pelo entendimento e pelo liberar novo de Deus que Jesus trouxe. Mas Jesus aqui, ele nos ensina algo muito importante, que eu tenho certeza a maioria dos cristãos tem interpretado errado. Então vamos ler Marcos capítulo 12, do versículo 28 ao 31. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Se você ler, por exemplo, em Mateus 22, 36, que é o paralelo aí de Marcos, vai perguntar assim, qual é o maior mandamento? Que é o termo que nós estamos usando hoje aqui. Versículo 29. Respondeu Jesus, o mais importante é este. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Se você quiser, inclusive, fazer uma anotação na tua Bíblia, no teu celular, no cantinho, Jesus estava fazendo uma referência a uma das leis que Deus estabeleceu para o seu povo, que está em Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Jesus estava fazendo uma citação lá da lei de Moisés. Então ele literalmente escolheu um daqueles tantos mandamentos, ordenanças, exigências, princípios que estavam estabelecidos sobre o povo lá no tempo em que saíram do Egito. E agora Jesus, prontamente, numa resposta imediata, disse, toda a lei pode ser resumida por este mandamento. Este é o maior, este é o mais importante, este é o principal mandamento. Quando nós entendemos isso, muitos cristãos têm uma certa forma de resumir o entendimento desse mandamento. Talvez se eu perguntar para você, e você já ter lido a Bíblia, já tiver lido a Bíblia, já tiver uma familiaridade com a palavra de Deus, e eu te perguntasse assim, quais são os mandamentos que Jesus disse que são os mais importantes? A gente já pergunta no plural, o cara perguntou para ele no singular, a gente já pergunta no plural. E aí a pessoa vai responder normalmente o seguinte, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Você já ouviu essa expressão? Então nós, os cristãos, a tradição da igreja, nós resumimos o que Jesus disse aqui, nós dissemos que isso significa amar a Deus sobre todas as coisas. Presta atenção aqui como é que o telefone sem fio vai acontecendo. Jesus não disse, ame o teu Deus sobre todas as coisas. Jesus disse, escute, ó Israel, o Senhor, o seu Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Mas nós temos um pouco de preguiça de decorar todas essas palavras, nós dizemos assim, o maior é assim, ó, ame a Deus acima de todas as coisas. Você já ouviu essa expressão? Quando a gente entende essa expressão, nós vamos para a nossa visão cultural brasileira de amor. E aí nós colocamos o seguinte, Deus está numa prateleira, os nossos filhos estão em outra, a nossa esposa está noutra, o nosso dinheiro está noutra, o nosso trabalho está noutra, a nossa saúde está noutra, nosso lazer está noutra, nossos amigos estão noutra, e nós classificamos que nós temos várias coisas que nós sentimos afeto nessa vida. Nós temos várias coisas que nós podemos amar. E agora nós vemos o texto bíblico e o cristão ele se refere assim o seguinte, olha, de todas essas coisas que eu tenho para amar na minha vida,
Jesus está pedindo que eu coloque Deus acima em primeiro lugar. E aí nós quase que comparamos a nossa vida com Deus, com o nosso amor pela família, pelo dinheiro, pelos amigos, pela nossa própria vida, pelo nosso trabalho, pelas nossas habilidades, por alguma coisa que nós temos conquistado, pela nossa casa, pelo nosso carro, pelos cachorrinhos, pelos gatos. A gente coloca vários tipos de amores ao nosso redor e a gente se sente melhor pensando o seguinte: Deus é o primeiro, Deus é o mais importante. Quando a gente faz isso, nós estamos entrando na consequência de ter dito que o que Jesus disse é amar a Deus sobre todas as coisas. Só que a própria Bíblia nos diz uma coisa muito importante. Nós temos mais facilidade de amar e nos relacionar àquilo que nós vemos do que aquilo que nós não vemos. Você já entendeu isso também, né? Então, Deus é alguém real, mas que nós naturalmente, com os nossos olhos físicos, nós não costumamos ver a presença de Deus, nem a pessoa de Deus ou a manifestação do Espírito Santo. Nós vemos muito mais comumente as outras coisas que nós também queremos amar. E aí eu estava pensando sobre essa palavra, tentando entender um pouco melhor isso, e eu comecei a refletir de que, de fato, é muito difícil alguém ser sincero em dizer que ama a Deus sobre todas as coisas, se pensar a Bíblia desse jeito. Na verdade, nós somos quase que adestrados, biblicamente, a se alguém perguntar quem é a pessoa que tu mais ama, se pegar assim meio de espontâneo, tu nem vai lembrar de Deus, tu vai dizer meu filho. Se é a pessoa que tu mais ama, quem que é? Se te pegar assim de bate pronto, é minha esposa. Mas aí se você lembrar que é crente, lembrar do texto bíblico, eu decidi que eu amo Deus acima de todas as coisas. Então, de fato, nós temos uma grande incongruência. Eu tenho percebido que é algo muito difícil nós, de fato, amarmos a Deus sobre todas as coisas, quando nós não vemos a Deus e queremos simplesmente classificar qual é a prioridade do nosso amor. E mais grave do que isso, quando nós resumimos o mandamento principal da Bíblia com um sentimento que está dentro de nós, que nós não deixamos de amar nada, nós simplesmente estamos dizendo, nesse sentimento, se houver uma fila para quem eu mais amo, para o que eu mais amo, eu estou dizendo que Deus está no número 1. Então a gente vive a nossa vida normal, como se Deus não participasse dela, mas se fosse pensar no sentimento que se tem, então nós diríamos, o número 1 é Deus. Isso me faz pensar, desculpa se eu vou ofender alguém agora, não é a minha intenção, aqueles pais que dizem que amam seus filhos de todo o coração, mas abandonaram a sua casa e pegam o filho um domingo por mês, ou uma vez por ano. Aí ele pergunta para ele, quem é a pessoa que tu mais ama na tua vida? É o meu filho. Meu filho é o que eu mais amo na minha vida. Eu pergunto para você, esse é um sentimento que tu sente, mas na prática, é a pessoa que realmente tu está mais demonstrando esse amor? E assim nós vemos vários outros conceitos e exemplos que nós poderíamos dar. E quando nós paramos para pensar nisso, eu te digo uma coisa ainda mais importante nessa noite. Simplesmente dizer que você sente uma coisa por Deus que está em primeiro lugar na tua vida, dificilmente vai mudar alguma coisa na tua vida. Simplesmente você dizer, bom, eu creio na Bíblia, então se a Bíblia diz que Deus é o que é primeiro na minha vida, que eu devo ter o sentimento mais profundo de amor, sinto te dizer, mas dificilmente isso vai alterar a tua realidade. Dificilmente isso vai mudar a tua rotina, dificilmente isso vai fazer você vencer as tuas limitações ou experimentar milagres. E mais, não é isso que Jesus quis dizer. Por causa disso, hoje eu julguei relevante, nesse momento que nós estamos falando, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, sobre a nossa família espiritual, sobre a família de Deus, sobre estarmos pertencendo à igreja como a nossa casa, vinculados uns com os outros como uma família da fé de fato. Eu quero aprofundar contigo hoje, eu sei que eu agora abri uma série de dúvidas, quem sabe, no teu coração,
Mas eu quero aprofundar contigo hoje o que Jesus está nos ensinando aqui. Então vamos ver o que a Bíblia está dizendo. Veja comigo o versículo 29, por favor, novamente. Quando Jesus foi indagado sobre qual seria o maior mandamento, ou o mais importante, ou o principal, diz assim em Marcos 12, 29. Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. O que a gente aprende aqui? Que o que Jesus respondeu como sendo o mandamento mais importante não é um sentimento que nós temos que ter. Não é simplesmente uma afeição por Deus ou pela igreja, ou por imaginar a presença real de Deus que nós temos que ter. A coisa mais importante que Jesus disse é que nós devemos reagir ao fato de que o Deus que se revela na Bíblia seja o Senhor das nossas vidas. Essa é a coisa mais importante que Jesus disse. Quando Jesus fala essa expressão, ouça Israel, ele não está falando uma palavra como se fosse para a gente prestar atenção numa informação. Eu não estou dizendo assim para você, escute aqui uma coisa, esse púlpito é de acrílico. Essa informação não muda nada na tua realidade. Escute aqui uma coisa, eu estou prestes a tomar um gole de água. Isso é apenas uma informação deste momento, mas não muda nada na tua realidade. E às vezes a gente lê a Bíblia como se fosse apenas uma informação para nós. Mas quando a palavra de Deus, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5, que Jesus está citando, ela está dizendo, ouça Israel. Essa é uma grande expressão no idioma hebraico, que virou uma oração diária dos judeus religiosos. E essa expressão escute não era uma expressão que estava dizendo uma informação, mas era uma expressão que estava requerendo uma reação. É uma expressão que estava requerendo uma atitude a partir de ouvir isso que estava sendo proclamado. Então, quando Jesus está dizendo, escute Israel, o nosso Deus, Ele é o único Senhor. Ele não está nos dando apenas uma informação, Ele está nos estimulando a nos apropriarmos dessa verdade e reagirmos a essa verdade. Sempre que a palavra de Deus é pregada, é desse jeito que a gente tem que abrir os nossos ouvidos. É dessa forma que nós temos que ouvir. Nós não temos que ouvir como mais uma história para nós conhecermos. Nós temos que ouvir como uma mensagem que está sendo dita, e quando nós ouvimos, ela precisa causar uma reação no nosso interior. Então, quando eu te disser, ouça, Jesus Cristo é o Salvador dessa terra, isso não é apenas um dado para você escrever. Olha, Jesus é o Salvador dessa terra. Maomé também disse que foi, Buda também pode ser. Ok, vamos analisar esses dados agora. Não é assim que o cristianismo funciona. O cristianismo funciona que você escuta a verdade da palavra de Deus e internaliza ela e reage a ela. Quando nós ouvimos isso, o Senhor Jesus está dizendo, versículo 29, novamente, ouça, povo de Deus, que naquele tempo ele ainda não havia morrido na cruz, ressuscitado. Israel era o povo de Deus pela palavra com os religiosos que ele estava discutindo, entende? Mas agora, essa palavra Israel, ela remete a nós. Que o apóstolo Paulo explica que agora não mais aquele povo de sangue de Abraão é o descendente, é o povo de Deus, mas todos aqueles que creem no Deus que Abraão creu, eles herdam a promessa também e se tornam povo de Deus. Diga assim comigo, eu faço parte do povo de Deus. Quando você entende essa verdade, essa palavra agora é para nós também. E Jesus está dizendo, sabe qual é o maior mandamento? Que Deus seja o Senhor da nossa vida. Esse é o maior mandamento. Mas você pode me dizer assim, mas Jesus também ensinou que o nosso Deus se revela como nosso Pai. E isso é verdade. O Senhor Jesus se revela como o primeiro filho gerado por Deus, de muitos irmãos que se seguiriam. Isso é verdade. Mas na minha Bíblia, o que transforma a realidade de um ser humano é crer que Jesus seja o nosso Senhor. O nosso Senhor nos convida a fazer parte da sua família e não o contrário. Essa é a promessa, que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará, Jesus, tu é o meu irmão. É isso que está escrito na Bíblia? Não. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o
Senhor. Então o Senhor Jesus está nos ensinando, quer saber qual é o mandamento, qual é o resumo de tudo que Deus tem para ti? Faça com que o Deus da Bíblia se torne o teu Deus e o Senhor da tua existência. Faça com que Ele se torne o Senhor do teu ser. Responda a isso, corresponda a isso, obedeça a isso, se envolva nisso. E assim você estará cumprindo naturalmente todos os demais mandamentos. E quando Jesus estava ensinando isso, Ele estava de fato trazendo essa revelação do mandamento mais importante como sendo uma resposta ao fato de que Deus seja o Senhor da nossa vida. Deus seja o Senhor da nossa história. Então agora já muda. Deus não é um item na prateleira de quem você ama, que você pode comparar aos teus filhos, à tua esposa, ao teu dinheiro, à tua saúde, e toda hora ficar se policiando. Não, Deus está em primeiro. Não vou deixar outra coisa ficar em primeiro. Deus está em primeiro aqui. Deus não é uma dose que você toma no domingo, das 6h30 às 8 da noite, e diz, bom, isso aqui é o mais importante, isso aqui está em primeiro lugar, isso aqui é o que o meu coração tem. Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando que o maior mandamento é uma resposta a Deus ser de fato o nosso Deus, o dono das nossas vidas, o Senhor da nossa história. E se nós temos um Senhor, o que isso significa? Você já imaginou isso? A maioria dos cristãos está dentro das igrejas e se sente senhor de si mesmo. Quando nós estávamos cantando aqui, nós chamamos esse período de um período de adoração. O que é adoração? Adoração é aquela parte lá na igreja que eu canto e digo para Deus me abençoar. Adoração é aquela parte lá na igreja que eu canto e dou a mão para o meu irmão e me sinto melhor. Tudo isso pode acontecer, mas de fato adorar é quando nós nos rendemos, é quando nós nos prostramos, é quando nós nos diminuímos, é quando nós estamos aqui dizendo, Senhor, eu separei o primeiro dia da semana, eu me preparei para esse momento, eu estive aqui agora dedicado diante da Tua presença, junto com os outros que fazem parte da minha família espiritual, que creem em Ti assim como eu, e eu quero Te adorar, eu quero me render, eu quero Te obedecer, eu quero saber a Tua vontade, eu quero descobrir os Teus propósitos, eu quero, Senhor, oferecer a Ti a minha vida, o meu coração, a minha semana, eu quero oferecer a Ti, Senhor, o meu tempo, a minha casa, a minha história, eu quero oferecer a Ti a minha vida. Isso é o fato de termos um Senhor. Entenda isso, se nós somos cristãos, nós precisamos assumir que temos um Senhor. E se nós temos um Senhor, nós devemos obediência ao nosso Deus. Se nós temos um Senhor, nós temos alguém que nós devemos nos preocupar com a sua vontade. Se nós temos um Senhor, de fato, nós precisamos buscar os interesses dele antes dos nossos. E isso fará a nossa vida ser transformada. Porque esse Senhor não é um Senhor mau, esse Senhor não é um Senhor carrasco, esse Senhor não é um Senhor que está pronto para punir, mas esse Senhor nos convida a fazer parte da sua família, do seu reino, da sua herança, das suas posses. Nos convida a sermos adotados como seus filhos, mas antes disso, Ele é o nosso Senhor. Quando nós entendemos isso, percebemos que o maior mandamento é uma resposta. Porém, é uma resposta, e agora vou te dizer a segunda coisa mais importante que eu tenho para te dizer hoje. O maior mandamento é relacional. É uma resposta ao fato de Deus ser o nosso Senhor, mas agora é um estímulo a um relacionamento de coração, a um relacionamento afetivo, a um relacionamento familiar com o nosso Deus. Então, quando nós aprendemos isso, Jesus disse, olha, o maior mandamento é este. Escute, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então, ame. Quem, gente? Vamos ler lá no versículo 30. Ame o Senhor, o seu Deus. Como que Jesus está nos ensinando a expressar esse amor? De todo o coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças.
Jesus está dizendo, o nosso Deus, Ele quer ser servido, adorado de uma forma relacional, sincera, afetiva, entregue, completa, de forma que Ele possa fazer parte da nossa vida e nos livrar de todo o mal. Quando a Bíblia fala, ame o Senhor de todo o coração, o resumo dessa expressão não é você amar a Deus assim com muitos sentimentos. O resumo dessa expressão, quando a Bíblia fala coração, normalmente está ligado às nossas vontades. Lembra quando Jesus estava passando o dia mais difícil da vida dele, que ele fez uma oração de madrugada lá no jardim do Getsêmani, às vésperas de ser preso e, enfim, vendido pelo seu discípulo que estava ao seu lado por 30 moedas de prata, ele seria açoitado, colocariam uma coroa de espinhos sobre ele, seria pregado numa cruz, ele seria chicoteado, ele morreria de dor, ele morreria pelo sofrimento físico, se esvaindo no seu corpo. Na véspera disso, Jesus vai para o jardim do Getsêmani, e ele está lá em vigília, ele pediu que seus discípulos estivessem também, mas eles acabaram não acompanhando ele como ele gostaria. Então, naquele momento, sozinho com Deus, Jesus diz o quê? Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Isso quer dizer que o coração humano de Jesus não queria enfrentar aquela dor. Humanamente, o corpo de Jesus queria se defender daquele sofrimento, daquela situação difícil, daquele momento que teria que atravessar por causa de Deus ser o seu Deus. Mas ele estava dizendo, eu quero te amar de toda a minha vontade. Então, que a minha vontade diminua e que seja feito, Senhor, a tua. Então, isso deve estar incluso na nossa relação com Deus. Que a vontade de Deus se revele. Que a vontade de Deus esteja na frente das nossas vontades. Tiago já nos ensina, vocês muitas vezes pedem e não recebem, porque pedem com base nos seus próprios interesses. Em oração ele está dizendo, muitas vezes vocês pedem em oração e não recebem resposta, sabe por quê? Porque vocês pedem com base nos seus próprios interesses. O que ele está dizendo? O teu coração não está amando a Deus, o teu coração está amando os teus interesses primeiro. E eu te pergunto hoje, como tem sido a tua oração? A tua oração tem incluído a possibilidade de que Deus mude completamente os teus planos e troque as tuas vontades e inverta as tuas prioridades. E Jesus nos ensinou que nós devemos amar a Deus com toda a nossa alma. Para o povo judeu, a alma não é como nós imaginamos hoje, algo invisível. Nós imaginamos algo quase que errado, biblicamente. Nós imaginamos que a alma é como se fosse o fantasma do nosso ser que está incorporado no nosso corpo. É mais ou menos assim que os cristãos imaginam a alma. A cultura hebraica, a Bíblia fala da alma como sendo essa região da garganta. Então a alma representa a vida, que pela garganta entra e sai o ar, entra o alimento, pela garganta saem e fluem as palavras. Então a alma é a expressão do ser. Os judeus entendiam, os hebreus entendiam que a alma é mais do que apenas o corpo, porque a alma ela prevalece mesmo que o corpo morra. Mas quando Jesus fala adorar e amar a Deus de toda a sua alma, ele está dizendo que você deve se preocupar com o teu corpo na tua adoração. Deve se preocupar com as tuas palavras na tua adoração. Você deve se preocupar com a tua alimentação na tua relação com Deus. Você deve se preocupar com a tua existência, glorificar a Deus. Jesus disse, de todo o coração, de toda a alma, com todo o teu entendimento. Quando Jesus fala com todo o teu entendimento, ele está nos ensinando a que os nossos conceitos de vida estejam de fato correspondendo que Deus seja o nosso Senhor. Mas como que eu vou estar disposto a mudar aquilo que eu acreditava? Essa semana eu ainda ouvi um podcast de um pessoal que está fazendo um levante, eu gosto de falar levante porque é uma palavra tradicionalmente cristã, mas é um movimento social de tirar os jovens da igreja. Você sabia disso? Existe um movimento social que está sendo propagado, especialmente pelas mídias digitais, com o propósito de tirar os jovens das igrejas. E para explicar esse movimento, esse rapaz que é um dos líderes desse movimento, estava dizendo assim, olha, nós queremos tirar os jovens das igrejas,
porque as igrejas não são para os jovens. Nas igrejas eles ainda acreditam que existe uma palavra que está escrita há muitos e muitos séculos e que não muda e que deve ser usada na vida das pessoas até hoje, com todas as mudanças que o nosso mundo teve. Só para você ter uma ideia do momento de conflito espiritual que nós estamos vivendo. Ao ponto de, por exemplo, muitas e muitas pessoas da nossa sociedade, inclusive pessoas que estão dentro de igrejas, frequentando igrejas, ficaram a favor dessa situação essa semana aí, de uma menina de 11 anos abortar uma criança com 7 meses de gestação, gente. 7 meses de gestação, te impressiona isso? Uma criança que poderia ter nascido. Você imagina um médico, imagina se tu é um médico cristão, e tem que cumprir uma ordem, mata a criança no ventre e depois tira ela aos pedaços, porque a ordem é abortar e não tentar nascer. E às vezes a gente fica condoído porque a criança tinha 7 meses. E eu te pergunto, qual é a diferença se ela tivesse 1 semana? Qual é a diferença se ela tivesse 10 semanas? Qual é a diferença se já tivesse nascido? Para Deus não tem nenhuma diferença. A diferença é quanto o corpo se desenvolveu. Ele precisa do útero para se desenvolver. Deus nos criou de forma que nós não conseguimos nos desenvolver fora do útero de forma natural. Nós precisamos do ventre materno para nos desenvolver. Essa é a bênção de Deus sobre as mulheres, o dom, a dádiva de gerar a vida, de causar a formação dos órgãos, dos tecidos, das membranas, do corpo, de um ser projetado por Deus. Mas se eu te perguntar qual é a diferença de 28 semanas, 42 semanas ou 1 semana, nenhuma diferença. É um ser que foi assassinado. E um monte de gente dentro das igrejas defendendo esse assassinato. E isso se chama aborto. Então entenda como que nós precisamos aprender a amar a Deus com todo o nosso entendimento. Deixar que a palavra de Deus mude as nossas concepções. Ah, mas eu vi uma pessoa que sofreu por causa que um caso lá não sei do quê, por causa que o outro foi estuprado, por causa que não sei o quê, então por causa disso eu defendo o aborto. Então tu não está amando a Deus com o teu entendimento. Tu está deixando o teu entendimento estar sujeito aos traumas do passado, à opinião da mídia, ao discurso dos outros, menos ser uma resposta de amor a Deus. E quando nós entendemos isso, nós começamos a repensar os nossos conceitos de família, os nossos conceitos de finanças, os nossos conceitos políticos, os nossos conceitos de sociedade, os nossos conceitos de igreja. Por que nós escolhemos fazer isso? Porque nós somos pessoas fracas que querem se submeter a alguém que está dando um discurso? Não, porque nós somos salvos, nós encontramos um Deus que se torna o nosso Senhor e nós queremos corresponder esse Senhor amando-o de todo o nosso entendimento. E Jesus ainda disse: ame o teu Deus com todas as tuas forças. E com todas as tuas forças, Jesus estava falando, de fato, sobre as tuas habilidades, sobre as tuas capacidades. Jesus estava falando, de fato, sobre as oportunidades que você tem no teu dia a dia. Mais do que isso, Jesus estava falando sobre os teus recursos financeiros, os teus recursos intelectuais, os teus recursos relacionais. Jesus estava falando sobre tudo aquilo que você tem uma alçada, que você tem uma esfera de ação. Ele está dizendo: você quer resumir toda a lei? Você quer decorar só um mandamento? Então ame Deus, expresse o teu amor a Deus lá no teu trabalho, lá quando você está cumprindo uma tarefa que o chefe pediu, lá quando você está atendendo um cliente, lá quando você recebeu o teu salário. Expresse teu amor a Deus quando você tem dinheiro na tua mão. Expresse teu amor a Deus com o tempo que Ele te dá. Não existe uma pessoa que não tenha tempo para buscar a Deus. Existe alguém que não está priorizando a presença de Deus na sua vida. Então entenda como que é fácil e ao mesmo tempo envolve toda a nossa existência. Amar o nosso Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Deus espera que nós venhamos ter um relacionamento transparente com Ele. Um relacionamento profundo com Ele. Chega desse negócio da gente se achar cristão e não conseguir vencer um pecado. Meu Deus do céu. A palavra de Deus está nos dando todas as ferramentas para que o pecado não nos domine mais. Diga aí para quem está do teu lado, diga assim: Jesus morreu por ti.
o pecado, diz assim para ele, o pecado não precisa te dominar. Diga assim, o pecado não precisa ter poder sobre a tua vida. A gente não sabe o que está falando um para o outro, mas o Espírito Santo está te trazendo à memória algumas coisas para algumas pessoas, especialmente nessa noite, eu tenho certeza. Porque a palavra de Deus nos ensina, quando nós não somos mais escravos do pecado, ele não tem mais autoridade para nos dominar. Então, se o pecado está nos dominando, isso significa que nós precisamos buscar mais o nosso Deus. Se o pecado está nos dominando, significa que nós precisamos reagir mais ao senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. Porque o poder de Jesus é mais forte do que a morte, quanto mais do que qualquer pecado. Quando nós aprendemos isso, pessoal, nós aprendemos que o maior mandamento é uma resposta ao fato de Deus ser o nosso Senhor. O maior mandamento nos instiga a relacionamento verdadeiro, sincero, transparente com Deus, de todo o coração, alma, entendimento, com todas as nossas forças, recursos que nós tivermos. Mas agora, para nós terminarmos, o maior mandamento nos empurra para a prática. Porque está muito comum que o cristianismo se torne uma filosofia de vida. E o cristianismo não é uma filosofia de vida. O cristianismo envolve a prática da nossa vida. O cristianismo envolve aquilo que nós fazemos, falamos, pensamos, construímos. Aquilo que nós somos a favor, aquilo que nós somos contra. Aquilo que nós nos dedicamos, aquilo que nós trabalhamos. A nossa vida com Deus nos empurra para a prática. Então, se alguém te acompanhar durante a tua semana, silenciosamente, sem falar contigo, essa pessoa precisa de alguma forma perceber o cristianismo na tua vida. Porque o cristianismo nos empurra para a prática. E quando nós aprendemos sobre isso, nós percebemos que Jesus respondeu de propósito. No versículo 28, vamos ler novamente Marcos 12, 28. Ele é indagado da seguinte forma, finalzinho do versículo. De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Quantos o cara que perguntou queria saber? Quantos mandamentos ele queria saber? 1 ou 2? 1. Jesus respondeu no versículo 29, o mais importante é este. Mas no versículo 31, Jesus respondeu uma coisa que ele não perguntou. Veja comigo. Jesus disse assim, o segundo é este. Deixa eu te perguntar, ele perguntou para Jesus quais eram os dois mais importantes? Precisava Jesus ter dito qual é o segundo mandamento mais importante? Para a pergunta que o rapaz fez, não precisava. Para que a resposta fosse completa, precisava. Tu sabe por quê? Porque não adianta nada você dizer que ama a Deus, você dizer que é de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua mente. Tudo coisas invisíveis. Tudo coisas empíricas. Tudo coisa de discurso. Você olhar e dizer, olha, mas eu penso diferente. Se fosse eu, faria diferente. Ai, o meu coração dói com essa situação. E está fazendo o quê? Então, Jesus está nos ensinando. O segundo é a prática do primeiro. Então, o segundo é esse. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. E daí ele resume e diz, não existe mandamento maior do que esses. Lá em Mateus 22, Jesus diz assim, desses mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então Jesus está dando uma resposta dupla para uma pergunta única, porque essa dupla resposta é a necessidade que nós temos para de fato amar o Senhor, para de fato ser aqueles que têm Deus como Senhor de suas vidas. Quando nós entendemos isso, gente, eu termino com isso. E agora eu também quero trazer para a prática. A palavra de Deus não considera o sentimento como algo suficiente para o amor. A Bíblia não considera isso. Você dizer, eu amo a minha esposa. A maior parte do tempo você está xingando ela, batendo nela, ausente da tua casa, sem cumprir as tuas obrigações. Para a Bíblia isso não tem valor nenhum. Pelo contrário, isso se chama hipocrisia. Porque para a Bíblia, amor não se resume a um sentimento. É lógico que nós somos seres emocionais, então o amor resulta num sentimento. Mas o amor que acaba com um sentimento
e não corresponde à prática na Bíblia, isso não é amor. O amor precisa agir em resposta. Essa semana, nas nossas células, nós tivemos a palavra sobre a família de Deus. E nessa palavra nós estudamos 1 João capítulo 4, em que nós entendemos que o amor consiste, lá no versículo 10 de 1 João 4, em que Deus tenha nos amado primeiro e entregado a sua vida por nós. Então agora vamos para a prática de fato, no mesmo capítulo de 1 João, vamos comigo, 1 João 4:20. 1 João 4:20. Diz assim a palavra de Deus: se alguém afirmar, lá no finalzinho da Bíblia, gente, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Veja esse texto da palavra de Deus. Está dizendo o seguinte: não adianta nada se rasgar cantando Jesus, eu te amo, Jesus, eu te quero. E tem um monte de inimigo. E tem um monte de gente que não perdoa. E tem um monte de gente que guarda rancor. Jesus está dizendo, isso não é amor. Se você ama, o amor está dentro de você. Então, como que alguém pode odiar o seu irmão e dizer que ama a Deus? Se aquele que consegue ver e se relacionar não consegue ser alguém amoroso, como vai dizer que ama a Deus a quem não vê? É isso que está dizendo. Então, um cristão, ele precisa entender que aquilo que ele tem de relação com Deus tem que vir para a prática da sua vida. Então, Jesus já nos ensinou, se vocês perdoarem os pecados uns dos outros, os seus pecados serão perdoados. Se vocês amarem uns aos outros, serão de fato meus discípulos. João 13:33. Jesus está nos ensinando todo o tempo que aquilo que nós fazemos para Deus tem que ser transferido na prática das nossas relações nessa terra, na nossa casa, com o nosso próximo. E mais, quem é o nosso próximo? O Senhor Jesus está nos ensinando ali, ame o teu próximo como a ti mesmo. Tem muitas pessoas que são próximas a nós. E como que a gente traduz isso? A Bíblia nos ensina a que nós venhamos estar amando todas as pessoas, expressando a graça de Deus para todas as pessoas. Mas duas coisas me chamam a atenção na palavra de Deus sobre essa prática do amor. A primeira delas está em Mateus capítulo 6, versículo 33. A primeira delas está lá. Mateus 6, 33. É um texto muito conhecido da Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Que coisas são essas? Você pode ler antes do capítulo 6, um monte de coisa ali. Preocupação com a vida, coisa de comer, coisa de vestir, como é que vai resolver os problemas. Jesus está nos ensinando uma chave aqui espiritual. Se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o resto nos será acrescentado. Jesus está nos ensinando a praticar o amor a Deus por estabelecer os propósitos dele nessa terra. Então, se você ama a Deus, você se envolve com os projetos de Deus. Se Deus tem te plantado aqui nesse lugar como igreja local para você pertencer, se você ama a Deus, faça de tudo para se envolver ao máximo, para estar em todas, para colocar a mão na massa, para de fato servir os teus irmãos. Se você de fato quer adorar a Deus na prática, entenda o que é buscar o reino de Deus. É ser parte dos propósitos como igreja local? Sim. É buscar alcançar aqueles que estão se perdendo para que façam parte do reino de Deus também? Sim. É estender a mão para aquele que está sofrendo para que o amor de Deus também alcance ele? Sim. É priorizar, praticar aquilo que eu digo que é o Senhor da minha vida. A palavra de Deus tem importância, a adoração a Deus tem importância, a presença de Deus tem importância. Então o maior mandamento está te dizendo, pratique isso, te envolva, te dedique, use o teu coração, a tua vontade, o teu ser, a tua vida, o teu entendimento, os teus recursos, a tua existência, as tuas habilidades, as tuas oportunidades para praticar que Deus é o Senhor da tua existência.
Essa é uma palavra um pouco densa nessa noite. E eu quero terminar com Mateus capítulo 7, versículo 21. Fazendo aqui um alerta das palavras do Senhor Jesus para nós. Eu sei, gente, que talvez essa mensagem do maior mandamento confronte algumas culturas que nós temos. Confronte algumas prioridades que nós temos. Mas de verdade, eu como alguém que Deus tem colocado como responsável neste lugar por pregar a sua mensagem, a sua palavra, me preocupo muito que nós não sejamos aqueles descritos em Mateus capítulo 7. Quando o Senhor Jesus, lá no finalzinho do Sermão do Monte, vamos ler alguns versículos anteriores, ele está dizendo assim, versículo 18. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada no fogo. Assim, pelas canções que vocês cantam, vocês os reconhecerão. Está escrito assim na tua Bíblia ou não? Assim, pelo sentimento que vocês sentem, vocês os reconhecerão. É assim que está na Bíblia? Como é que está na Bíblia? Assim, pelos seus frutos. O que é o fruto? É uma coisa visível, prática, palpável, resultado de algo interior que aconteceu. Uma coisa interior aconteceu, foi processada, cresceu, amadureceu e, virou um fruto visível para ser colhido. E aí Jesus fala sobre o último dia, o dia do julgamento final, como diz lá em Romanos, o dia que todos nós prestaremos contas diante de Deus da nossa vida. Esse dia chegará para todos nós. Depois da nossa morte nesse corpo físico, não tem como mais reverter qualquer consequência desse julgamento. É verdade que o Senhor Jesus declara que todo aquele que nele crer como Senhor será salvo. Porém, nós não podemos aceitar o fato de dissermos, eu creio, é algo meu, da minha mente, do meu coração, do meu interior, e acharmos que esse sentimento interno está nos salvando. Jesus está nos dizendo no versículo 21, e assim nós vamos terminar. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O que nós estamos entendendo aqui, gente? O reino de Deus se trata de inteireza. O senhorio de Deus na nossa vida se trata de completude. Se trata de transparência. Eu posso tentar te enganar com a minha aparência, com o meu discurso, com as minhas redes sociais. E você também pode tentar enganar quem você quiser. Mas o Senhor Jesus está nos dizendo que se nós estamos fazendo isso e não é de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento e com todas as forças, nós estamos colocando fora aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Por isso, o maior mandamento não requer grandes exigências, requer uma entrega completa, uma transparência, requer um desejo de ser ensinado, requer um desejo de colocar a mão na massa, de agradar esse Senhor, como diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5, versículo 9, temos o propósito de agradar a Deus. Eu quero te contagiar nessa noite com essa palavra do Senhor Jesus. Ouça nessa noite. O Deus da Bíblia é o único Senhor. Então ame Ele com todas as tuas vontades. Ame Ele com todo o teu corpo, o teu ser, a tua existência, os teus dias nessa terra. Ame Ele
com todos os teus conceitos. Esteja aberto a mudá-los se precisar. Ame Ele com as tuas habilidades, com o teu dinheiro, com o teu tempo. Ame o Senhor de todo o teu coração. Ele promete uma vida abundante, Ele promete prosperidade, Ele te promete crescimento, Ele te promete alegria única, Ele te promete uma paz sobrenatural, Ele te promete tantas coisas que não precisaria, mas esse Senhor é o nosso Pai Celestial, Ele nos promete muitas coisas, mas nós precisamos ser crentes de verdade. Que o Senhor seja o nosso Senhor, que nós venhamos amá-lo com todo o nosso ser.